O João já falou aqui, nosso representante do Sintep Mato Grosso também, e a importância que é discutir essa questão da escola pública aqui do estado de Mato Grosso e você estabelecer a equidade no trabalho entre todos os profissionais que nela atuam. Então, de fato, hoje, quando nós olhamos para aquilo que eles definem como índice de avaliação da educação pública brasileira, infelizmente voltado para português e matemática, como se a proficiência e o processo de ensino-aprendizagem se reduzisse e resumisse a você efetivamente ter esse conhecimento dessas duas disciplinas e as outras fossem apenas secundárias dentro desse processo e não tivesse a importância que deveria ter. E aí eu digo isso como alguém que tem dentro de casa uma filha de 8 anos apenas, né? E eu sou filho de escola pública e as minhas outras também todas passaram através da escola pública, então é dessa referência que nós estamos falando, então não é de uma escola para o outro, né? Para aquela visão que às vezes muitos têm, né? Vocês defendem a escola pública, mas os filhos estudam em escolas particulares. Pelo contrário, eu sempre faço questão de que dirigente sindical e defensor das políticas públicas, hoje o meu plano de saúde é o SUS e a escola pública que eu defendo é a escola pública a qual eu frequentei, e aí eu já sei a diferença, né? De que quando eu estudei o meu ensino médio, foi exatamente desse período de transição entre o propedêutico e o ensino médio. Então, eu não tive o acesso à sociologia, filosofia, e eu sei a diferença que fez quando eu cheguei lá na universidade, depois de 7 anos de concluído o ensino médio, e a diferença. Falei, poxa vida, por que eu não vi isso antes dentro do espaço da escola, com o aprofundamento que eu estou vendo aqui na universidade e a importância disso para mim compreender o processo político no qual nós estamos inseridos e de que forma nós nos posicionamos em relação àquilo que é política pública e aquilo que é uma necessidade social de termos dentro do espaço da escola pública enquanto espaço privilegiado do conhecimento e da propagação daquilo que é uma prioridade, algo que deveria ser eminente e presente em todas as escolas. Então, de fato, hoje, deputado Lúdio, nós temos 2 problemas. Primeiro, que é a quantidade de disciplinas que hoje tem, e você pensar numa única coisa que o Brasil tem, que é as escolas parciais. A gente, no futuro tão próximo que a gente precisará superar é essa, da gente romper aquilo que a Constituição de 1988 estabeleceu, que é a escola universal para todas as pessoas, mas agora que nós já incluímos boa parte dessa população e que está presente dentro dessa escola, é a gente discutir uma escola com um tempo ampliado de permanência. Não dá para você pensar na permanência do estudante 5 horas dentro da escola e quando você vai lá, por exemplo, na hora do recreio, que é o adolescente que tem a necessidade biológica de se alimentar de acordo com aquilo que é uma realidade dele, e você contar as bolachinhas ou contar a colher de arroz e o caroço de feijão para esse adolescente achar que ele vai permanecer até o meio-dia dentro do espaço da escola com aquela satisfação de que está ali pensando em ir para casa, né, Alisson? De almoçar, chegar logo em casa. E ainda a gente tem uma outra questão, que é a ficção que existe sobre a questão do novo ensino médio. Hoje existe um crime aqui no estado de Mato Grosso em relação ao ensino médio, que nos municípios onde você tem, depende do transporte escolar, há um crime declarado pelo secretário de Estado de Educação, quando esteve numa audiência na AMM, há poucos dias no encontro da Undime, e o orientativo que os estudantes estão dispensados dessa 5ª aula em razão do transporte escolar, que pode ser feito de maneira virtual ou de qualquer outro tipo de arranjo, ou seja, negligenciar aquilo que a gente deveria estar procurando soluções efetivas. Porque hoje, se nós temos o problema do transporte escolar, o meio de se resolver é, inclusive, ampliar o tempo de permanência do estudante do ensino fundamental.
esse diálogo com o município, que é algo que são iniciativas que já vêm numa perspectiva bastante positiva. E experiências aqui no estado de Mato Grosso nós já temos, da questão do ensino médio, que eu sempre digo que são as experiências que ocorreram e que vêm sendo implementadas pelas escolas plenas, que com toda dificuldade garante a permanência do estudante, garante um currículo que é, diga-se de passagem, muito mais arrojado do que o currículo que nós estamos hoje implementando naquilo que nós compreendemos como ensino médio e inovação aqui no estado de Mato Grosso com o sistema de apostilamento. Então, essas dificuldades colocadas hoje, quando nós discutimos a necessidade de estabelecer uma equidade entre as disciplinas, nós não estamos falando de pouca coisa, nós estamos falando de você olhar para uma escola em que respeite a condição de trabalhador, porque humanamente você colocar hoje uma pessoa para ter esse contato com 700 estudantes, 20 diários a serem preenchidos e um monte de burocracia imposta pela Secretaria de Estado de Educação que não serve para nada. Então, é um monte de fazeísmo que não serve para nada, para melhorar a educação, para tirar uma condição básica, que é o profissional da educação ter dentro do seu horário de hora-atividade o seu tempo destinado e reservado para pensar na aula que vai ser implementada e preocupado com o estudante. A outra questão colocada é a questão da política de recuperação do processo de ensino-aprendizagem, que quando você olha para aquilo que ainda tem de ser, a escola tem de mendigar praticamente para a Secretaria de Estado de Educação, os profissionais para esse processo de recuperação do nosso estudante, as disciplinas colocadas aqui de sociologia, filosofia e outras não fazem parte. Como se a deficiência estivesse única e exclusivamente voltada para a disciplina de língua portuguesa e de matemática, como se as outras não fossem disciplinas que têm a mesma equivalência de importância do processo de aquisição do conhecimento pelos nossos estudantes. E, por fim, precisamos compreender que o tempo e o espaço da escola tem que ser um tempo e o espaço que garanta que o nosso estudante permaneça dentro dessa escola, que ele tenha o acesso à aprendizagem e não apenas à ficção, que é aquela escola que é aberta, mas que não é criada as condições para que o nosso estudante tenha o acesso ao universo de aprendizagem tal qual os países evoluídos já avançaram e muito nessa perspectiva. Então, deputado Lúdio, quero aqui parabenizar pela iniciativa do projeto. Nós sabemos das dificuldades da tramitação desse projeto, mas pelo menos abre esse canal de conversa daquilo que é uma prioridade que o estado de Mato Grosso precisa olhar para a educação, não apenas como aquilo que hoje é estabelecido na SEDUC, que é um balcão de negócio de venda de apostilas e de venda de sistemas e de formações online, que aqui eu digo em claro e bom som, se funcionasse efetivamente, as aulas continuariam online. O processo hoje de formação pela Secretaria de Estado de Educação, pelo YouTube, é uma ficção que nós dizemos à secretaria que está fazendo a formação, mas você não tem um processo de interação efetivamente com os profissionais de educação, ou seja, não querem ouvir aqueles que estão na base, no labor, no dia a dia dentro das nossas escolas, por criticarem aquilo que, de repente, eles acreditam que é aquele do espelho, né? Todo dia olham para o espelho e falam, espelho, espelho meu, tem no estado de Mato Grosso uma educação melhor do que essa que está sendo ofertada? Daí quem está lá do outro lado diz, não, a melhor está sendo essa. E quando os profissionais que estão lá dentro da escola têm uma série de anseios que precisam ser rompidas e serem ouvidos e serem implementados, começando pelo aquilo que é o básico, a organização e a autonomia para organizar o currículo das nossas instituições para garantir que nós tenhamos um processo de ensino-aprendizagem, mas isso passa por algo que vem sendo muito distante, porque a escola não teve, deputado Lúdio, sequer a possibilidade de gerir o seu processo de atribuição de aulas e dizer de que forma
organizar o seu currículo, cada vez mais está distante pela ingerência, pela truculência e pela forma qual a Secretaria de Estado de Educação vem organizando a educação no Estado de Mato Grosso. E é isso que nós precisamos debater e fazer, e estamos fazendo o enfrentamento dentro do Sintep Mato Grosso com os nossos valorosos trabalhadores da educação que convivem no dia a dia com a escassez da política educacional, com a falta de valorização, entre outras coisas que não fazem parte do cotidiano da nossa Secretaria de Estado de Educação, e nós lamentamos que isso venha ocorrendo num estado tão pujante e um estado tão rico como é o estado de Mato Grosso.